Olá pessoal, tudo bom? Rafael Registro Travelers aqui novamente no canal. Tudo bom com vocês? Pessoal, seguinte, eu estou recebendo muita informação, desculpa, muita pergunta no meu WhatsApp pessoal da última viagem que eu fiz para Maldivas. Como foi que eu cheguei lá? Como é que é a situação? Como é que eu posso alugar carro? Se eu alugo carro ou não? Então aqui eu tenho 7 perguntas que eu selecionei que foram as mais frequentes. Então eu estou criando esse post aqui no YouTube para ajudar as pessoas que têm essa dúvida, né? Com a minha própria experiência de viagem. E vamos lá. Bem, primeira pergunta que eu recebi aqui é como foi que eu fiz para chegar até Maldivas, né? Até Malé, primeiramente. Então vamos lá. Bem, gente, muitas pessoas pensam que eu moro em São Paulo, mas eu não moro em São Paulo, eu moro em Manaus, tá? Eu sou manauara, moro em Manaus e com muito orgulho. E todas as minhas viagens partem de Manaus, né? Dificilmente eu parto de outro local. Eu sempre parto de Manaus. Então, se eu for considerar esse trecho de Manaus, então aí levou mais ou menos umas 37 horas para que eu chegasse até Maldivas, até Malé. Mas isso porque eu parto de Manaus. Então, como foi que eu fiz? Manaus, São Paulo, né? Por que São Paulo? Que é o maior aeroporto que nós temos aqui no Brasil. A princípio, um dos maiores, na verdade. E é onde tem voos mais frequentes. Você pode ir para o Rio, você pode ir para Brasília. Eu vi também algumas trechos saindo de Fortaleza, mas não são frequentes. Então, o aeroporto de Guarulhos é a melhor opção, partindo de Manaus. Então, Manaus, São Paulo. São Paulo, você tem a opção aí de ou ir para Emirados Árabes, né, para Dubai, ou ir para Doha, ou ir por Londres, ou ir pela Europa, ali também por que eu vi, pela França, também dá para ir pela Holanda. Né? Aí fica muito particular de cada pessoa, se a pessoa quer fazer escala, onde ela quer fazer escala. Eu fiz escala em Dubai, né? Por que Dubai? Porque eu fui de Emirados Árabes. E por que Emirados Árabes? Porque o custo-benefício estava mais interessante. Inclusive, a Emirados Árabes, ela tem a própria classe econômica dela, com a qual eu viajei, ela também é bem confortável já. Né? Então, o custo-benefício saiu melhor no meu caso, tá, gente? Eu não estou fazendo propaganda para nenhuma companhia aérea aqui, tá? Que fique claro. É só a minha própria experiência de viagem que eu estou colocando aqui. Então, sim, Manaus, São Paulo, São Paulo, Dubai, Dubai, Malé. Né? Então, esse trecho levou aí 36, 37 horas. Né? Só de Manaus até São Paulo é mais ou menos 5 horas. São Paulo eu fiquei 6 horas em conexão. De São Paulo para Dubai levou aí 18 horas, 17, quase 18. O avião ficou rodando lá em cima até poder ter autorização para aterrissar. E aí mais 5 horas aí de espera em Dubai. Aproveita para conhecer o aeroporto. E depois de Dubai, mais 4 horas e meia até Malé, que é a capital de Maldivas, né? Então, levou isso. Então, essa é a dica, tá? A escolha da companhia aérea é particular, tá? Eu vou sempre, normalmente, de Emirados Árabes por custo-benefício que eu prefiro, tá bom? Segundo, alugou carro, né? Perguntaram bastante se eu aluguei carro. Não, gente, eu não aluguei carro, até porque não é necessário você alugar carro se você vai visitar as ilhas, né? Que é, na verdade, o melhor de Maldivas. Então, não aluguem carro, tá? Se alguém falar que vocês precisam alugar carro, isso aí é furada. Não aluguem carro, a não ser que você fique em Malé. Se você vai a negócios e tem que ficar em Malé, na capital, ok, vale a pena você alugar um carro, talvez ficar até mesmo de Grab, né? Que é o Uber da Ásia. Então, eu não aluguei carro e não aconselho você alugar carro se você for fazer turismo nas ilhas de Malé, tá? Desculpa, nas ilhas de Maldivas. Então, ok, essa perguntou, respondida. Qual moeda você levou? Gente, vamos lá, pessoal. Moeda, tá? A moeda. A Maldivas tem a sua própria moeda, como qualquer outro país, né? Mas eu não aconselho vocês a fazerem um câmbio, tá? Levem dólar americano. Por quê? Porque o seu poder de barganha é melhor. E, inclusive, até mesmo na hora da troca, você tem mais dinheiro para valer a pena. Então, assim, não façam a troca pela moeda local, não vale a pena. Se você for ficar em ilhas públicas, que eu vou explicar aqui na próxima pergunta, aí para frente, ainda assim não vale a pena, tá? Levem sempre dólar americano e barganhem o valor, porque o dólar americano lá é muito bem visto, então é a melhor moeda a levar. Inclusive, se você for para resorts também, eles só vão aceitar dólar americano, então não cai na frase de fazer câmbio nenhum. Leve dólar americano, pague só uma vez. Ok? Quantas horas que você levou para chegar lá? Acabei de comentar aqui, então quase 37 horas.
É, é muito caro? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é relativo, tá? Eu fiz dois tipos de viagens. Eu fiz uma viagem ficando em ilhas públicas e na mesma viagem ficando em resort. Pra quê? Por quê? Porque eu queria entender como é que funcionava isso. Porque, é lindo, Maldivas, é incrível. É, de fato é. Mas você tem realidades diferentes. Né? Então a minha realidade foi justamente essa, uma realidade econômica e depois tentar se sentir um pouco em resort, né? E dá para fazer as duas coisas, tá? Você tem lógico. Se você for ficar em resort, você tem que pensar aí e planejar com antecedência, né? Mas se você for ficar em ilhas públicas, é um pouco mais maleável, tá? Então é muito caro, depende do teu perfil. Se o teu perfil for um perfil que gosta de coisas luxuosas, vai sair caro, com certeza. Se você é um perfil mais como eu, de aventureiro também, não sai tão caro, tá? Você consegue aí ter uma boa economia ficando em ilhas públicas, ficando em hotéis bons nessas ilhas públicas, tá? Não ficando em albergue, a não sei que seu perfil seja de ficar em albergue, aí sair mais econômico ainda, mas aí é a questão de cada um. Eu, particularmente, não gosto de ficar em albergue por questão de segurança mesmo, que eu não me sinto seguro, né? Então, essa é a minha, novamente, essa é a minha experiência de viagem, tá, gente? Então é muito caro, depende do seu perfil. Pode ser uma viagem cara, pode ser uma viagem não cara e pode ser uma viagem muito cara, tá bom? Vamos lá. Como é possível ficar nas ilhas públicas? Vamos lá, gente. Maldivas, ela é conhecida por seus resorts. De fato é. Mas você tem a possibilidade de ficar em ilhas públicas. O que são ilhas públicas? São as ilhas que os nativos, as pessoas que moram ali na região toda de Maldivas, nas ilhas, que são muitas ilhas, se não me engano são 137 mais ou menos ilhas que você tem lá. Algumas sim são habitadas, outras são ilhas de passeio, de ponto de encontro. Então, essas ilhas, algumas grandes ilhas, elas são habitadas. Tem escola, tem igreja, tem comércio, tem tudo. Né? Restaurantes, hotéis, albergues, Airbnb, tem tudo isso. Então, assim, sim, é possível sim você ir ficar em ilhas públicas. Você não é obrigado a ir ficar em resorts. Claro, o resort ele tem uma estrutura melhor para que você se sinta mais confortável. Mas as ilhas públicas também são muito boas, são um charme, tá? De fato. Algumas ilhas públicas que eu estive lá e também perguntei para os locais, eles me comentaram a ilha Mafushi, a ilha Gutli, a ilha Red Hull. Desculpa o meu, o meu sotaque, tá? Eu não falo muito bem o idioma deles, né? Até porque eles falam uma mistura de indiano com árabe e outras coisas, né? O país é um país muçulmano, então tem a sua própria cultura, né? A língua lá que você se vai se comunicar é em inglês, tá? Inglês sem problemas. Mas tenham em mente que a língua principal lá falada é o inglês, né, para turismo, e a língua local deles, que é, se não me engano, é malaio, eles falam um pouco de malaio, mas tem muito indiano mesmo, que fala seu próprio idioma indiano, né? E outras derivações, mas o inglês é o que impera, tá, gente? Então, assim, eu fiquei na ilha de Fuxi, tá? A ilha de Fuxi é uma ilha que ela não fica muito longe do aeroporto, ela fica mais ou menos 30 minutos do aeroporto de Malé, você chega lá em Malé, você pega um barco, né, para essa ilha de Fuxi, e lá no barco você vai pagar o quê? Eu paguei, eu acho que US$ 40 ida, né? E também tem US$ 40 de volta. Se você estiver em resort, você também vai pagar, tá? O resort vai lhe cobrar também essa taxa de transporte, né? E dependendo do resort é um valor, tá? Então, assim, há várias ilhas, cada ilha pública, ela tem a sua particularidade e seus passeios. Tem ilhas que você vai nadar com tubarão-baleia, por exemplo, que se não me engano é a ilha Mafushi, Mapifushi, né? Que eu não consegui ir até esta porque era um pouco mais longe e não deu tempo, tá? Mas você também nada com tubarão-baleias, não só essa ilha, outras também. Então, cada ilha pública ela tem a sua particularidade e seus passeios. Pesquisem bastante a qual vocês querem visitar. Novamente, eu fiquei na ilha de Fuxi, tá? Muito boa, uma ilha que em 20 minutos você anda ela todinha no comprimento, ela é uma ilha pequena, mas tem escola, tem igreja, tem comércio, tem albergues, tem hotéis, tem pousadas. Inclusive lá eu fiquei num hotel também, à beira da praia, muito bom. Mas tenham em mente que esse tipo de viagem é econômica. Tá? Então não esperem que vocês terão um café da manhã muito sortido, que vocês vão ter aí bicicleta para passear já incluso.
Tudo isso é fora a parte porque você está juntamente com os locais, você está numa ilha de locais, né, de pessoas nativas. Então você está incluída na comunidade deles ali e tem que respeitar a cultura, os costumes, tá? Então, na casa dos outros, siga a regra dos outros, claro. Então é isso. Depois dessa viagem, eu fiz uma outra viagem que foi na minha Maldivas também, para um resort, né, que eu fiquei no Hard Rock Café, que é um resort também muito bom. Então eu fiz duas viagens, como eu havia comentado, uma viagem econômica, uma viagem diferente, né, não tão econômica, mas ainda assim econômica, que eu não fiquei muitos dias no resort, Hard Rock Café, né, e é muito interessante, tá, gente? Assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir mesmo, vão, tá? Então, bem, essas foram as perguntas que me fizeram aqui. As 7 mais frequentes, espero ter respondido, tá? Se vocês têm alguma outra dúvida, alguma coisa que não ficou muito bem explicada no meu vídeo aqui, perguntem aqui no canal. Se puderem, curtam o canal, compartilhem o canal, tá? É interessante para a gente que exponha a experiência, ainda mais a minha experiência, que é a minha experiência real de vida, de viagem, é bem interessante e gratificante para a gente, tá bom? Para mim, principalmente. Então, gente, é isso. Obrigado, espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa, escreve nos comentários aí que eu respondo, tá? Obrigado, até a próxima.